Boa noite, internautas de Imbituba, região e todos aqueles que já se acostumaram a ouvir o nosso programa lá na rádio Nova Brasília, Rádio FM, e agora aqui conosco através do jornal Nosso Povo. Lembrando que esse programa é independente, nós apenas temos doado aqui o espaço, né, pelo jornal Nosso Povo para transmitir esse programa, mas todo o conteúdo é de responsabilidade nossa. Todas as opiniões aqui são de responsabilidade nossa, da equipe que faz o programa Conexão Liberal. Boa noite, Gislaine. Boa noite a todos. Boa noite, Alexandre. Boa noite. Nós estamos desfalcados ainda, né? Porque aqui geralmente é um quarteto, não é tão fantástico, mas é um quarteto aí que dá para, de vez em quando ele se supera. Né? Temos o Kist, né? É nosso colega, mas está viajando e esperemos que em fevereiro ele volte com bastante gás aí para continuarmos a nossa equipe como sempre se manteve ao longo de quase 2 anos no rádio e agora alguns meses no Jornal Nosso Povo. Quais são as novidades de terça-feira para cá? Gislaine, o que é que teríamos para debater hoje? Ou combater? Alexandre. Debater ou combater, um dos dois. O que tu acha que a gente deve começar por Dória? Nós fazemos as duas coisas, né? As novidades, a gente tem o governo Dória, que está surpreendendo, né, e incomodando. Está debatendo e combatendo, né? Embora nós não temos políticos de estimação, né? Isso aí é coisa de petista. O que nós fazemos aqui é tentar levar as boas ações e que um político ou outro político façam, né? Possam fazer no mandato, mas não temos preferência por nenhum. Na verdade, nós queremos cobrar deles que eles façam a coisa certa. Aí, não tão relacionado a isso, nós temos o Trump repetindo a política econômica que levou o Brasil em crise, né? Repetindo os ensinamentos da nossa querida Dilma. E começou com proteger a indústria nacional, e aí começou a importar. Tu acha? É o que tudo aponta. Ele Trump? já está começando a taxar produtos importados com a desculpa de que tem que proteger a indústria dos Estados Unidos. Ele não acha justo que, por exemplo, um trabalhador americano perca emprego para um chinês, por exemplo. Então ele já está começando a taxar. A gente tem o Dória incomodando os grafiteiros, né? Que claro, eu sei a diferença de um pichador e um grafiteiro, né? Mas de qualquer forma é propriedade privada. E aí... Não, mas eu quero voltar ali no Trump. Tu acha que já dá para dizer que o Trump está querendo proteger a indústria nacional? Ele falou que não quer livre comércio. Ele quer comércio justo. Pelo que eu li uma crítica no site Senso em Comum. Do Flávio Morgenstern? Eu acho que é ele. E ele fazendo uma crítica a essas primeiras ações do Trump, e ele dizendo que o Tratado do Pacífico ele não é liberal. Então, o Trump queria, ao acabar com isso, ao querer que os Estados Unidos saiam do tratado, ele não estaria sendo liberal, então? Não, pois o problema do Trump é que ele não sabe o que ele é. Porque ele, na mesma entrevista que ele disse que ele tem que taxar as importações para proteger a indústria nacional, ele disse que quer destruir regulações de mercado. Na mesma entrevista ele falou que quer diminuir certas regulações e depois falou que tem que taxar os produtos estrangeiros. Ele tem que acabar com o livre mercado, porém não dentro do país, uma coisa meio Dinamarca, como acontece em alguns países eslavos, né, também. Então, assim, o primeiro governo Lula fez isso, né? O primeiro governo Lula ele acabou liberando um pouco do mercado e aí depois a gente já teve uma recessão por causa que ele fechou o mercado. E aí seguiram os anos do PT depois com o mercado totalmente regulado aqui no Brasil, né? E o Trump parece que está fazendo isso. A priori parece que ele está tomando medidas liberais. Mas em que momento que o governo brasileiro na era PT não teve um mercado regulado? Não, no primeiro governo do PT, aquele do Lula em 2002, 2003, ele acabou liberando um pouco o mercado, principalmente de automóveis no Brasil.
Só que depois ele já trancou tudo, taxou mais ainda, né? Que foi uma cilada aquilo ali, né? Ele fez um capitalismo de Estado. Capitalismo de Estado, capitalismo de Estado. Isso aí nunca foi liberal, né? Não, liberar mercado não é necessariamente liberal. Liberar o mercado dos amigos do rei não é liberalismo. Sim, então, exatamente. Claro. Foi o que é o que ele faz, inclusive. Quer dizer, o Lula não, né? A Dilma fez com a telefonia. Ela liberou o mercado porque ela queria, né? E aí a AT&T, que é a maior empresa de telefonia dos Estados Unidos, não consegue se instalar no Brasil devido às regulações. E é uma empresa que teoricamente teria condições monetárias de fazer isso, mas a regulação é tanta que eles não querem fazer isso, né? Aí o Trump ele não se define, ele fica naquela, eu quero liberar o mercado aqui, eu quero fazer com que o empreendedor americano consiga empreender e consiga ser bem sucedido, mas os empreendedores de fora eu quero taxar. E é isso que está acontecendo, ele já está começando a propor diversas taxas de importação de vários países, certo? E principalmente do Japão, da China. Tá, o eleitor brasileiro, ele critica muitos políticos por mentirem. Agora eu faço uma pergunta para vocês dois. O Trump está fazendo o que não cumpriu? Ele está fazendo o que cumpriu. Aliás, Que prometeu, desculpa. Ele está fazendo o que prometeu. Eu discordo um pouco, porque ele não usou essas expressões na campanha. Ele falou que ia gerar mais emprego aos Estados Unidos e falou que ia voltar com aquele período de empresas começando a todo instante, de economia vibrando, né? Ele falou que queria voltar a essa época. Ele não falou explicitamente que iria... quais as medidas que ele ia fazer para que a economia voltasse a crescer, se ele ia taxar mais ou menos o mercado. Ele falou em acabar com impostos e regulações. Então, eu acho que ele já não está cumprindo 100% o que ele ia fazer na campanha, né? É a mesma coisa aqui no Brasil. E tem o eleitor brasileiro, ele tem, como é que se diz, capacidade ou moral para criticar o eleitor americano? De certa forma, mas é porque aqui, o eleitor médio, vamos dizer assim, né, do Brasil, ele não, às vezes ele nem entende como funciona o sistema eleitoral americano, né? E ele não entende que aqui no Brasil nós não temos partidos que realmente tenham uma ideologia explícita. Bandeiras definidas. Exatamente, né? Aqui o PT, por exemplo, ele defendeu metade das privatizações da Petrobras. E é um partido de esquerda. Sabe? Como isso? Como que acontece uma coisa dessa, né? O próprio PSL, ele é um partido que ele é liberal, mas ele é um tanto progressista. No sentido de que tem que liberar droga, tem que liberar né, as liberdades políticas. Os conservadores não gostam do PSL por causa disso, né? Porque é um partido liberal que puxa para um certo progressismo, diferente do Novo. O Partido Novo ele não tem esse ideal mais progressista. E nos Estados Unidos não, nos Estados Unidos tem 500 partidos, né? E lá tu pode ser independente ainda por cima. Então, lá tem o Partido Conservador, que é só conservador. Tu sabe bem o que é cada partido. Tá bem definido, exato, né? Exato. Partido Libertário é libertário, entendeu? O Partido Democrata é um partido de esquerda, é o PT de lá. São organizações que respeitam o seu ideal. Exato. Certo? Aqui não. Não tem aqui, isso no Brasil. Tem o PT, o PSDB, o PSTU. Se eles têm o mesmo interesse, eles se juntam para fazer a mesma naba. E lá não acontece isso. Entendeu? Diferente daqui. E uma coisa que tem lá e não tem aqui é que lá surgem movimentos dentro de partidos. O Partido Republicano tem uma área libertária, que é o movimento Tea Party, a festa do chá, né, que eles falam. Aqui isso aconteceu agora com o PSL. É muito novo isso aqui. Que tem o PSL e tem o Livres, né, que é um movimento bem liberal dentro de um partido. Isso lá acontece desde a fundação da República. Não, mas nós temos aqui o PMDB, né, que ele sempre se divide para sempre estar no poder. Ah, claro, né? o PMDB. Então ele joga no cavalo, né, no cavalo que está para ganhar e no outro que pode ser o azarão. Eu acho que desde o fim da ditadura a gente não tem um governo que não tenha o PMDB, né, envolvido. Desde o início do governo civil até hoje, todos os governos PMDB esteve envolvidos. O que é o PMDB? O PMDB, ele é um movimento, não é um partido, né? Pois é, tu não sabe o que eles são, né? Ele serve para compor
um outro partido, mas ele não tem um partido real, ele não defende um partido. Ele não tem uma ideologia bem definida, né? Aliás, nenhum. Quem sabe se a gente conseguir trazer algum PMDBista aqui, nós conseguimos entender qual é a do PMDB. Será que a gente conseguiria aqui em Imbituba trazer alguém para falar de ideologia política? Algum político? Algum político? É. Será que ele sabe o que é isso? Qual é a ideologia dos políticos em Imbituba? O que é que eles defendem? O PSDB, os filiados do PT, os simpatizantes do PT e da esquerda raivosa, eles dizem que o PSDB é de direita. E o PSDB ele está com um projeto de apoio à não privatização dos bancos federais. E é de direita. Né? Se tu for pegar o nome do Partido da Social Democracia, esquerda. Mas o que é que tu tinha falado do Dória aí? Não, o Dória ele tá incomodando, né? Ele tá debatendo e combatendo, como a gente mencionou aqui. Porque aquela série de projetos que ele tinha na campanha, ele está cumprindo todos, né? Ele falou que ia limpar a cidade, né? E que ia acabar com as pichações e tal. E deixo aqui muito claro, eu sei a diferença de pichação e grafite, né? Ele disse que vai acabar com os dois porque quando não tem autorização é uma propriedade privada do mesmo jeito. Eu tenho uma parente que ela trabalha com arte, né, cultura, mora no meio oeste catarinense. Então a vida dela particular, profissional, é todo ao redor infiltrada, né, no meio de arte, de cultura. E eu perguntei para ela a respeito de grafite, né, o que é grafite, o que é pichação? Ela, não, o grafite é expor a arte e tal. Tá, mas as pichações, isso para mim é lixo, não é cultura. Não, mas é uma forma das pessoas se manifestarem. Eu perguntei, já te filiaste no PT? Não. É porque a pichação ela tá muito associada às gangues, né, aos grupos criminosos que vão lá e marcam o território. E não são? Oi? E não são? São. Pichação é crime. A pessoa que faz isso, ela já faz sabendo que é crime. O grafite, claro, é considerado uma forma de arte e tal. Só que, arte ou não, tem que ser autorizado. Eu não posso chegar lá e fazer uma obra na parede de alguém sem autorização. E principalmente um prédio público. O prédio público, as pessoas acham que por ser público não tem dono, tem o Estado. E o mais irônico disso é que o dinheiro que o cara que fez a arte paga de imposto foi usado para limpar a própria arte dele. Eles não se ligam nisso, né? E eu percebi que no Facebook tem muita gente que está criticando o Dória por causa disso, porque ele está limpando a cidade. A cidade vai ficar cinza. São Paulo vai ficar cinza. Ah, sim, eu li alguma respeito. Isso. Isso. Pois aí, o cara, as pessoas estão criticando ele, teve um maluco que já quer o impeachment dele, certo? É um cara que marcou consulta em 2 dias para uma pessoa que estava esperando consulta há 2 anos. Mas espera aí, o Dória não foi eleito democraticamente? Pois é. Por mais de 50%, assim, uma vez só, assim? É o primeiro turno, né, cara? Mas eu não consigo entender, essas coisas que a minoria é que quer mandar. Aí os caras vão para lá, se dizem democráticos e depois... Eles não são nada. Não, eles não são democratas, mas essa o que eles usam para enganar as pessoas, né? E um monte de gente é enganada através disso. Tem uns caras que vão nessas manifestações e se dizem anarquistas, e aí tu pergunta para eles, eles estão lá se manifestando pela democracia. O que faz todo sentido, um anarquista... eu quero democracia. Que anarquismo tu defende, hein? Tem um colega meu que ele diz que é anarquista, mas ele nunca se posiciona de uma forma só no Facebook, ora para a direita, ora para a esquerda, parece uma biruta, de acordo com o vento ele gira. Eu estava olhando aqui, fazer uma propaganda aqui de quem está dando espaço para nós. Opa. O jornal Nosso Povo. Então, temos que aqui divulgar também a empresa que nos cede esse espaço.
divulgar aqui nosso programa, né? Todas as terças, 19h30. Tem uma matéria interessante aqui que já foi, eu acho que nós já debatemos lá no rádio a respeito daquelas apostilas aqui da Secretaria de Educação, que chegou o novo governo e aí o secretário de Educação quer cortar as apostilas, está aqui no Jornal Nosso Povo. A revitalização feita pela Prefeitura em praças ignora brinquedos. Meu amigo, aqui em Bituba, à beira do mar, não tem equipamento desse de ferro que vai aguentar. Isso aqui é pedir para gastar dinheiro. Isso aqui tem que ser feito de outra forma, com material realmente que resista a isso, né? Senão é só prejuízo. Ó. Quem vai pagar? Você. Chuta. Você. O jornal Nosso Povo agora é tipo revista. E bem diagramado, mas eu gostaria de ver mais críticas aqui nesse jornal. Mais opinião, né? Mais opinião. Podia ter a nossa, né? Hã? Podia ter a nossa opinião. Ih, já tem tanta coisa para pensar na vida já. Tá, do Dória foi isto. O Dória quer levar o Flamengo para lá. Isso aqui não é esporte, né? O programa de esporte, mas só uma questão de gestão. Soube que ele quer fazer de São Paulo a sede do Flamengo. Sério isso? Para os jogos lá. Por quê? Porque traz recursos para a prefeitura. Claro. Né? Então, veja como utiliza assim, realmente uma gestão que quer trazer mais recursos para a cidade. E é um investimento que talvez não pensaram nisso, né? O quanto que poderiam arrecadar essa situação. Né? E é o Flamengo, né? Um time com o maior número de torcedores. Não vai levar o Vasco, né? O Dória, ele causou uma polêmica, só para finalizar, né, aqui, o assunto Dória. Ele criou uma polêmica por causa dos parques, né? Que ele queria privatizar os parques de São Paulo. Sim. E aí muita gente, meu Deus, mas isso... Como isso, né? Não pode fazer uma coisa dessas. Como é que vai ficar os pobres? Como é que vai ficar os pobres? É o que o pessoal... quando diz assim, vai privatizar o parque, mas como é que vai ficar a entrada dos pobres, né? Sempre o mesmo discurso. E eles nunca se preocuparam com os pobres, essa galera. Sim. Eles odeiam pobre. Entendeu? Eles odeiam pobre e eles adoram dizer que amam, que... Mas é o discurso que rende, né? É o discurso que rende. Quantos desses aí que estão criticando gostariam de conhecer o Central Park em Nova York? Que é? E quantos que vão? É privatizado. 100% privado. E quantos que vão? Até mesmo, quantas... Que é privatizado não, que é privado, né? É privado. Sempre foi privado. Que é uma diferença grande, né? Privatizado e o privado é uma... Só nesse termo... Já tem uma diferença. Sim. É por isso que muitas pessoas no Brasil, e eu ando conversando com várias que são teoricamente contra privatizações, porque eles têm aquela imagem da telefonia, por exemplo, pós-FHC. Né, que o FHC, muita gente fala assim de esquerda, né, principalmente, que ele foi um presidente que governou para os empresários, né, que é um presidente que privatizou as coisas. Não, ele não privatizou as coisas. Ele passou do Estado para um grupo pequeno de pessoas, ele não abriu mercado nenhum. Ele foi o presidente que mais criou regulação de mercado. Todas essas agências que a gente tem hoje, a Anatel, a Anvisa, tudo foi criado no governo dele. Tá? Ele simplesmente tirou das mãos do Estado para pessoas que trabalham com o Estado. Porque a Vale é privada. Mentira. Aonde que a Vale é privada? Com o governo tendo 80% das ações dela. Isso é privada? Isso não é privado. E diferente do Central Park, é 100% privado. Não tem Estado ali dentro. Tem uns policiais que andam para fazer segurança. Mas, entendeu? É 100% privado. O que a gente tem 100% privado no Brasil? Nem a tua casa é privada. Nem as nossas propriedades não são, teoricamente, nem nossas. Então... Sabe quantas empresas tem a mão do governo brasileiro? Você já leram alguma coisa a respeito? Imagino que seja a maioria. Não, empresas que são privadas, mas que têm capital
do governo federal direto ou então através de Só a lista do BNDES tu já põe... Como é que é? Aqueles... Concessões? Grupos de... eu esqueci o nome agora. De pensões ali, aquelas... Tem do Correios, tem Petrobras... Monopólios? Não. Concessões? Não. Sérgio perdeu. Não, esqueci a palavra agora. São 675 empresas Que tem mão direta. que têm mão direta ou indireta do governo federal. Imagine o quanto que tem de controle, né, de regulação, beneficiando alguns, como a JBS, Os amigos do rei. como a JBS, e quanto dinheiro é gasto ou desviado em tudo isso. Então, quando nós defendemos aqui que queremos um menor Estado, é isso, é o governo sair da atividade econômica. O governo não é para isso. A atividade econômica é para a iniciativa privada, não é para o governo. Porque senão nós vamos ficar pagando a conta de muitas empresas falidas ou desvios de dinheiro e corrupção. E essa agora do Correio inventar de não só prejudicar em cartas, em encomendas, em SEDEX, mas telefonia. Você já viu um negócio desse? Eles querem manter um dinossauro às custas do povo. Ué, mas tá errado isso? Tá errado? Tá errado, a gente tem que ter coisas de graça. Assim, ó, então quer dizer assim, ó, é mais uma vez o governo, né, eles tentando ressuscitar uma empresa que está falida. O Correio está falido. A gente vai lá, a gente fica perde uma tarde inteira para postar uma encomenda. E se a gente pergunta, e se privatizar? Não, se privatizar, daí, né, daí os nossos empregos, como é que vai ser? Vai ser pior para a população? Vai ser pior para a população? Não, vai ser pior porque eles vão perder os empregos deles. Né? Daí quer dizer, então, que em benefício de uns, toda uma população é mal atendida e tem que aceitar. E não há garantia de que eles vão perder realmente os empregos. Eles podem ser contratados pelas empresas que assumirem. Sim, se forem uns bons funcionários, ficam na empresa. Sim. Então esse discurso é mentira. Não, o problema é assim, será que o carteiro ele só sabe entregar a carta? Se ele sair da agência, ele só sabe entregar a carta, ele não sabe fazer outra coisa? É um questionamento muito válido. Diga-se de Não, passagem. tem que ser privatizado e aí ele vai tentar o emprego na empresa que for explorar esse ramo de economia. É porque esses empregos, essas profissões muito clássicas, muito antigas, né, elas não sobrevivem no mercado competitivo. Então, tu acha que, por exemplo, um empresário que tem a sua empresa e tal, ele vai ter um cara servindo água para ele? Ou café? Ganhando 12 mil. Ele não pode se levantar e pegar a porcaria do café? Ele tem que ter um cara ganhando 12 mil pra... agora eu quero café, vem, por favor. Então, são coisas antigas, né? Eu fico imaginando... E mercados antigos, né? Eu fico imaginando quando chegou a indústria do automóvel, se os donos de carroça não ficavam fazendo protesto na rua, né? Pô, o volante vai acabar com a corda aqui que eu... Não, o próprio e-mail, né, que pouca gente usa, né? Pouca gente usa e-mail, né? Hoje é WhatsApp. Quando criou-se o e-mail, as empresas continuaram a entregar cartas, entregar correio, né, outros pacotinhos e tal. Tiveram que se ajustar ao novo mercado que está... Imagine se os Correios fossem contra essa mudança. E foram proibisse de existir e-mail. Eles queriam fazer uma época aí, um e-mail nacional. Sim, um e-mail nacional. Quem? Os Correios. Há uns 5 anos atrás, mais ou menos, eles estavam querendo lançar essa plataforma. Porque a Dilma... foi espionada pelos Estados Unidos, né? Os e-mails dela foram lidos por hackers. E aí ela não... Pô, vou trocar minha senha. Mas sistema de e-mail nacional. Quando invadiram o e-mail da Dilma, entenderam o que ela falava, não? Conseguiram entender?
Bom, provavelmente os hackers sabem traduzir códigos binários, né? Eles sabem o que eles estão fazendo. Né? Eles são Precisar hackers. de um tradutor. Eles tiveram que criar um, né? Eu acho que não tinha esse idioma, não existe, né? Idiomas. Então, eles tiveram que criar, né? São pessoas inteligentes. E aí, olha a justificativa, sabe? Como se um e-mail nacional fosse seguro pelo simples fato de ser nacional, sabe? Assim, é uma cabeça... Que... Controle, né? Formas de controle. Porque Exato. assim, ó, não, para proteger o e-mail da presidente, né, que foi invadido, né, não, então tem que proteger, então vamos proteger todo mundo. Mas eu não quero ser protegida desse jeito pelo governo. Eu quero que o governo... Eu quero que ele me esqueça, de preferência. Eu perdi aqui a matéria que falava sobre a... Tô perdendo tudo, né? Tá perdendo tudo. Tá tudo bem, Sérgio? Não, mais ou menos. A gente começou a falar de Dilma, o Sérgio travou. Não, é uma matéria muito boa da época. Quem quiser pesquisar para saber quantas empresas realmente o governo federal, o governo do Brasil tem participação nelas, né? E são números assim, ó, que deixa qualquer pessoa coerente, sensata, indignada da vida. Aí vocês vão ver para onde foi tanto dinheiro, por que a economia brasileira está do jeito que está. Tente procurar na época online uma matéria sobre as empresas que têm capital do governo federal, né, capital público. Foi recente essa matéria, foi no final de semana, não mais que uma semana. Procurem essa matéria e quando eu localizar eu vou postar na nossa página no Facebook, a página Conexão Liberal, e vocês vão poder ver, né, se encontrarem antes de mim, melhor ainda. Mas vejam esse problema de estatais. Estão vendo o que está acontecendo em Florianópolis com a CONCAP? A CONCAP está fazendo greve, não estão reivindicando qualquer coisa. Elas estão fazendo greve em solidariedade a outras categorias. É um belo argumento. Então, por quê? Porque o Jean Loureiro, que parece ele está surpreendendo, o Jean Loureiro ele está cortando privilégios, segundo ele. Eu não conheço os projetos que foram para a Câmara, que está dando, né, muito quebra-pau lá, né, Alexandre? Nosso colega Alexandre Paiva foi, como diz ele, foi xingado, levou cusparadas. Jean Willis está lá. Não, mas o Jean Willis está fazendo escola. Achei que ele estava Não, muita gente está sendo influenciada por aquela coisa que está lá no Congresso. E ele, o Jean Loureiro, estaria então com projetos para redução de gastos na prefeitura, né, e cortando privilégios, segundo o que está sendo divulgado. E aí a CONCAP, em razão de outras categorias que vão ser atingidas por esses cortes, ela entrou em greve para ser solidário. Então deixa uma cidade inteira sem coleta de lixo apenas para ser solidário. Né? Parabéns. Com certeza, né, que isso não aconteceria se por acaso fosse uma empresa privada. Né? Quantas greves nós tivemos aqui em Imbituba com uma empresa, essa ainda é concessão, não é privada, é uma concessão, mas quantas greves nós tivemos aqui? Se teve alguma, eu não me recordo de alguma. Totalmente privada aqui em Imbituba, acho que nunca teve. Não, totalmente privada não, aqui é concessão, mas greve aqui do pessoal que faz a coleta de lixo eu não lembro de alguma. Né? Então, e da CONCAP lá já teve várias. Né? Onde o recolhimento de lixo é público, já teve greve. Né? Geralmente eles fazem greve. E aí tem aquelas imagens lindas das ruas cheias de saco de lixo. Eu vou fazer a greve do programa, porque tem programas liberais surgindo, então eu quero ser solidário com ele. Então, tchau. Eu vou usar esse argumento sempre agora. Como a solidariedade claro.
é um recurso hábil e utilizado para tudo, né? Até para fazer coisa que não se deve, tem que ser solidário agora. Não, né? senão, Até pro erro. Senão tu é um egoísta, malvadão, que quer matar todo mundo e que não quer o bem de ninguém, sabe? Interpretam mal a palavra egoísmo e, sabe, se tu não é solidário com essas pessoas, automaticamente tu é um... Intolerante. Nós somos intolerantes, imagina. Eu vou fazer uma crítica agora ao Nosso Povo, que ele errou o horário do nosso programa. O nosso programa é às 19 horas, botaram aqui que era às 19h30. Já quer desbancar a gente aqui, isso aí é boicote. Boicote é o nosso programa aí, ó. 19 horas, o nosso programa às terças-feiras. Lembrando que a partir do próximo programa vamos tentar trazer aqui alguns vereadores, secretário, vamos bater um papo com esse pessoal. A classe política para participar do programa. E fazer um apelo aos eleitores, né? Já foi feito lá no nosso programa sábado, eu queria fazer aqui também. A campanha eleitoral acabou. A campanha eleitoral acabou. Quem está na prefeitura tem que ser fiscalizado. Só. Quem está na Câmara, a mesma coisa. Então, não adianta ficar no Facebook elogiando aqui, elogiando ali, porque a campanha eleitoral já acabou, meu amigo. Tá? Não é agora ficar discutindo aí, vou apoiar sem qualquer restrição, então apoia sem qualquer restrição e depois vai ver o que vai acontecer lá na frente. E pode voltar a falar com seus familiares, né? O pessoal aí que se brigou, né, durante a campanha. Que brigaram durante a campanha. Já pode reatar amizades. Aí depois começou a entrar umas pessoas na prefeitura e já começaram a brigar. Mas como? Esse aqui nem estava do nosso lado. Pois é. A política é assim. Essa é a política. Né? E às vezes as pessoas nem entendem como é que funciona, mas aí elas querem o ideal. O ideal não tem. O ideal não existe. Nós temos um norte, pelo menos eu penso assim, nós temos um norte a fixar, mas o ideal só existe no imaginário, não tem como nós como seres humanos, eu acho que nós teríamos que ser perfeitos para encontrar o ideal, e às vezes até o ideal também é meio contraditório, né? Na maioria das vezes. Né? Uns dizem que o ideal é isso, outros dizem que o ideal é aquilo. Sérgio filosofando aqui no programa? Eu queria que o César de Oliveira estivesse aqui filosofando. Ele é filósofo, eu não sou. Eu sou um rapaz esforçado. Apenas. Na verdade, nós aqui somos todos amadores, né? Amadores eu mesma sou uma amadora política. Me perguntam, tu és política? Não sou política. Eu só estou tentando entender o que é. Não, político nós somos, a partir do momento que nós estamos emitindo... Eu não sou uma política, eu não sou uma pessoa que depende da política, mas, vereadora. Não, sim, mas não... Mas eu estou tentando entender sobre a política. E eu não vou viver de política. Não, mas nós... Mas tem gente que vive de política. Nós, falando de política, nós somos indivíduos políticos, politizados. Sérgio, só um adendo aqui, falando sobre política, tá tendo uma situação complicada na Câmara em Florianópolis, nesse exato momento, Polícia Militar tá Olha que tanto vermelho, olha só, tanto vermelho. Camiseta vermelha, um monte de... Tô aqui acompanhando uma transmissão... Tudo gente de democrática, tudo que aceita a democracia. Claro. Nosso colega Alexandre Paiva tá ao vivo lá, assistam depois, primeiro assistam o nosso programa. Nós vamos tentar trazer o Alexandre Paiva aqui no programa, para quem não conhece, ele foi líder do MBL em Florianópolis, em Santa Catarina, né? Agora está afastado, ele criaram um outro grupo lá. Vamos tentar trazê-lo aqui no programa. Já deu quebra-pau. Então deixa eu continuar. Pois não. Que eu estava dizendo. Pois não. Porque fui interrompida bruscamente. Pois não. Então, assim, e eu como amadora estou aqui e as pessoas que têm capacidade de estar aqui, como muitos que a gente conhece, não estão. Então aqui nós estamos aqui, quando nós estamos sem um entrevistado, para nós é muito mais, exige muito mais de nós,
né, o que nós nos propomos a fazer, que é levar o conhecimento político. Né? Então, assim, mas com pouco conhecimento que eu tenho e junto com vocês que sabem mais que eu um pouco melhor do que eu, vamos tentando ir para frente. Quem que sabe mais? Vocês dois? Não, nós somos esforçados. Só isso. Só isso. Deixa eu aqui, não quero esquecer aqui o nome da pessoa que mandou para mim aqui aquela matéria que eu falei, o Felipe da Silveira, lá de Nova Brasília. Obrigada, Felipe. Felipe, obrigado. Ele mandou o link aqui da matéria que eu falei da revista Época, a respeito do dinossauro que é o Estado brasileiro. Né? Agora não está abrindo, para variar. Mas assim que entrar aqui, vamos ver aquele vídeo ali que nós pedimos para o Fabiano. Fabiano, por favor, nós vamos... Alexandre, tu que sugeriu o vídeo, fale um pouco do que se trata, fale para o internauta do que se trata o vídeo. O vídeo é de uma palestra feita por um jornalista chamado Milo, que ele é um conservador, só que a diferença é que ele é homossexual, e por isso ele é muito criticado por grupos de esquerda, né? Porque ele é um homossexual e é conservador, ele admite a postura conservadora, né? E ele é um crítico ao que o feminismo se tornou hoje, não ao que ele era, não quando ele começou. E por isso que as feministas odeiam ele, né? Porque elas não entendem que hoje o feminismo mudou. Não é mais aquela coisa liberal, né? Que ele começou no liberalismo, hoje não é mais. Então o vídeo é ele basicamente respondendo uma feminista que, né, disse que ele era um machista, disse que ele não acreditava na igualdade das mulheres. Vocês viram a coisa ridícula que foi aquilo? Do Trump que você está falando? Dos protestos? Isso. A marcha das mulheres? Isso. Vocês chegaram a ver as fotos? O absurdo. Eu vi uma mulher segurando cartaz islâmico. Eu fiquei com vergonha, eu fiquei com vergonha. Não, isso aí eu não vou dizer o restante da situação, né? Porque é vexatório. Isso aí, esse do Islã é terrível também, né? Que eu não entendi como é que uma feminista muito... apoia isso, né? É falta de sanidade mental, é gente louca, só pode. Porque para estar lá num país ocidental, com toda a liberdade que nós temos, que apoiando o Islã, só pode ser coisa de gente louca. Para quem não sabe, na marcha das mulheres que protestaram contra o Trump, contra um candidato democraticamente eleito, né? Teve um grupo de mulheres que levantou bandeiras do Islã. E só lembrando podemos dizer que seria a mulher de malandro. Gosta de apanhar. Porque no Islã as mulheres não têm direito nenhum, né? Então eu acho meio estranho uma pessoa que se diz feminista, que se diz defender igualdade, levantar uma bandeira do islamismo, né? Meio, né? É a mesma coisa que eu ser judeu e adorar o Hitler, né? Então, voltando, incoerente, né? Não tem coerência. Não, mas isso não é nem questão de coerência, é realmente de falta de sanidade mental. É retardo mental, às vezes. Vamos lá, Fabiano, vamos pôr o vídeo aí. Faz favor. Hi. Okay. My name is Tanae. I'm the current president of our NAACP chapter. Great. And so I just have a few questions. During your entire presentation, I noticed that you failed to mention that feminism is the belief that men and women are equal. So do you not think this? And then also, I noticed when you were talking about America's values and about how great America is, you failed to mention that our nation was built on the power of white men without the acknowledgement of black people, the Indians, women at least. So do you not think that men and women are equal? Do you not acknowledge the problems that we have here in America that does, in fact, not make America great? All right. No. Let's be respectful. I mean, not triggered. I understand how to handle myself, unlike some Trump supporters. Guys. It was a perfectly reasonable, respectful question. Let's be respectful. Thank you. On the first half of your question, women don't agree with you. Fewer than 1 in 5 women in America describes themselves as a feminist, even though over 85% of them believe in inequality between the sexes. Why? Because they know that feminism has become something different now. They know that the feminism you're talking about, it's very convenient, isn't it, to sort of treat men like shit. And then when people say, I'm not a feminist, say, oh, but feminism's out of quality. That's not what feminism has become.
It's not what feminism is anymore. Feminism is a mean, vindictive, spiteful, nasty, man-hating philosophy So that why has very would you little. Well, let me promote- finish because I let you finish, okay? That has very little to do with the equality of the sexes and a lot to do with man-hating. And the way that you know that is women are abandoning it in their millions. Women don't want feminism anymore. They have rejected your version completely. They don't agree with you. In the UK, the numbers are even worse. Just 7% of women in the UK describe themselves as feminist, despite the fact that 92% of women in the UK believe in equality of the sexes. It's very clear what's happening. They don't believe that those two things mean the same, because if they did, they'd give the pollsters the same answer to both those questions. Women know that feminists say one thing and do another. Women know that the primary purpose of feminism these days isn't to promote equality, it is to beat down on men. So you've lost, you have a big PR problem on your hands. And when you come up and say, well, how dare you not mention that it's actually just about equality of the sexes? Don't you believe in equality of the sexes? I very clearly said in my speech multiple times that I do, and that I love women, that I care about them. But, this sleight of hand that feminists play, when they're perfectly happy to treat men like shit and spread these conspiracy theories about the patriarchy, these lies about the wage gap, lies about campus rape culture, and then turn around and play the victim and play innocent and say, feminism's just about equality. Give me a break. Give me a break. So, as to your second part of your question, I get some shit from conservatives for this answer, by the way, but I agree with you. I agree with you that there are structural historical problems in this country. I agree with you that the black community has been treated like hell by both Democrats and Republicans. I just don't think Black Lives Matter is the answer. I don't think that throwing your toys out the pram and burning your own cities is the answer. I think better schools would help. And I think if black people really wanted to improve their lot and improve their situation, they would start voting for Republicans. Because when they do, and when people police properly, black lives are saved. Bill Clinton, who signed the crime bill in which took thousands of black dads out of families and threw them in jail, the terrible, pointless, awful war on drugs, right? Replacing, the black dad with the state, which is what Democrats have systematically tried to do to you guys for generations. And Black Lives Matter's response isn't to say, we're going to try voting for the other guys because 40 years of this hasn't worked. What we want is better schools so that a poor black child who is smart could go to Harvard. They don't do that. They cause a fuss, they block a road, and they burn their own towns down. So yeah, I agree with you that there's a problem. But I think we probably have very, very different prescriptions for that. Este vídeo foi escolhido aqui pelo meu colega Alexandre. Nós vamos tentar assim trazer, todo o programa trazer algum vídeo destes que realmente são polêmicas, né? Que principalmente nas redes sociais, o pessoal fica falando de feminismo e quer igualdade, homens e mulheres, e outras coisinhas como cachorro, né? Essas brigas de cachorro, o pessoal prefere mais cachorro do que gente. Mas quando a gente fala que cachorro é propriedade, eles se ofendem, né? O cachorro é tua propriedade. Não, eu Falou durmo em com ele. cachorro, acabou a amizade. Mas esse vídeo e tantos outros que tem na internet são bem interessantes, esses debates. Eu quero fazer uma correção. A informação que eu dei sobre a matéria da época não é de agora. Eu li a matéria, mas não vi a data. A data da matéria é 2011. E o Felipe da Silveira, lá de Nova Brasília, ele mandou aqui o link. E aqui demonstra que realmente é 2011 a matéria, na época que a dona Dilma era presidente. E então agora demonstra claramente que o rombo já veio daí, né? Se foi eles que fizeram, aqui eu não lembro aqui, porque a matéria é grande, eu não lembro se todas essas empresas foram criadas ali, naquele governo, mas demonstra que eles não tiveram a competência de extinguir essas empresas, né? E só um trecho aqui, de acordo com o banqueiro Henrique Meirelles, que comandou o Banco Central no governo Lula, se houvesse um ambiente de negócio mais atraente no país, o capital estrangeiro, sedento por boas oportunidades de investimento, viria em proporções cavalares. Há aí um espaço gigantesco a trabalhar.
O Brasil é hoje o país emergente com a maior carga tributária do mundo, na faixa de 36% do PIB. Nossa legislação trabalhista obriga as empresas a pagar um salário adicional ao governo, além do que já paga ao trabalhador. É um fardo pesado. O Brasil é um dos países em que é mais difícil empreender, diz o empresário Jorge Gerdau, que aceitou recentemente comandar a Câmara de Gestão e Planejamento do governo Dilma. Foi para lá e não fez nada, pelo jeito, porque o governo acabou naquela desgraça toda. Não é à toa que, segundo o levantamento mais recente do Fórum Econômico Mundial, o setor privado brasileiro está em 39º lugar no ranking de competitividade global entre 139 países, enquanto o setor público ocupa apenas a 130ª posição. E aqui tem todos os detalhes das empresas, aqui quanto que o governo gasta com elas, né? São 675 empresas, pelo menos nisso eu acertei. O que mais que teríamos aí para hoje? Quebra-pau em Floripa nesse exato momento. Polícia e manifestantes entrando em confronto. E com um pessoal extremamente democrático, né? Extremamente atento a ouvir as opiniões dos outros, né? Um pessoal que é bem tranquilo e que, curiosamente, é vermelho. Curiosamente é vermelho. Um pessoal bem de boa para conversar. Um pessoal que não quebra as coisas, que não destrói patrimônio público. Né, e o convidado do primeiro programa, né, o nosso colega o Bruno, ele está sendo bastante criticado porque ele está querendo botar as coisas para funcionar. O Bruno está fazendo o que prometeu fazer na campanha dele. Ele é liberal e está voltando de acordo com o que ele acha que é melhor para Florianópolis. É isso que ele está fazendo. Pelo menos é isso que ele se prometeu em fazer e é isso que eu acredito que ele esteja fazendo. O que eu gostaria de falar também é o seguinte: eu sou servidor público estadual e uma coisa que eu prometi a mim mesmo, não prometi para ninguém, prometi para mim mesmo, eu não faço mais greve. A última que eu participei, acho que foi 2010, não faço por uma questão de coerência. Quem paga meu salário é o contribuinte. Se eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que fazer por mim mesmo lá dentro e não fazer greve para, além de atrapalhar mais, né, a população, ainda são os recursos públicos que pagam o meu salário. Né? Então eu vou prejudicar quem me paga. Né? Então eu tomei essa posição em todas as vezes que alguém lá... dentro do nosso grupo que nós temos no Facebook, que fala em greve, eu sou o primeiro a dizer que eu não faço e digo as razões por não fazer. E eu acho que esse pessoal que está fazendo greve lá em Florianópolis está errado. Ele tem que prestar bom serviço para a população, porque é a população que paga o salário deles e eles têm a obrigação de prestar bom serviço. E vão reivindicar de outras formas, mas não prejudicando quem paga. Serviços essenciais, né, cara? Pensa, já imaginou o bombeiro inteiro fazer greve, a polícia inteira fazer greve, sabe? Isso é... Como é que alguém pensa numa coisa dessa, sabe? Assim, imagina a polícia inteira fazer greve. Imagina o corpo de bombeiros inteiro fazer greve. E é uma categoria bem... um salário bem defasado, né? Essas categorias realmente... ficaram em último plano, né? Sim, porque serviços tão essenciais, né? Se escuta aumento de salário para toda politicagem. Para toda a classe, né? Isso, mas para o professor, policial... quando eles dão, não se cumpre, né? Ou não então cumpre. Pagam em não sei quantos anos, né? É parcelado. O problema é que... Enquanto a gente ficar, enquanto a classe liberal brasileira ficar na defesa de alguns monopólios e querer quebrar outros, isso não vai mudar. Eu vejo muitos liberais no Facebook, por exemplo, discutindo, tem que acabar com o monopólio dos Correios, tem que acabar com o monopólio dos petróleos. Tá, e o da segurança? E o da saúde? E o da educação? Quando que a gente vai parar com isso? Quando que uma agência privada de segurança vai poder competir com a polícia? Né, como acontece em alguns lugares do mundo. Quando que o cidadão vai poder portar uma arma para se defender? Eu não digo nem portar na rua assim, né? Eu tô falando que tem em casa uma arma para se defender, para defender a sua família.
Quando que eu vou poder escolher não mas contratar os serviços de uma... Mas o interessante, estatal? quando fala na segurança, interessante que a maioria das empresas de segurança são de propriedade de políticos Aqui no ou de Brasil, laranjas. Entendeu? Olha como é interessante. Ele não aceita privatização, mas ele vai atuar justamente lá naquela empresa privada que vai fazer, em tese, concorrência com o Estado. Tese? Né? Então, ele ganha nos dois lados, ele ganha no Estado e ganha no privado. Sim. Quanto pior a segurança pública, melhor, porque ele fatura mais, porque ele é dono da empresa privada de segurança. Isso comprova que o quê? Que o Brasil não existe iniciativa privada com liberdade para empreender, não existe livre mercado e nós não vivemos em um país capitalista. Nós vivemos num país capitalista de Estado, né? Onde o capitalismo de livre mercado é inexistente. E digo, não vai melhorar, não adianta fazer discursinho no Facebook. Eu não consigo enxergar o Brasil como capitalista. Capitalista de governo, né? De Estado. Eles que controlam o capital do Brasil, ele não é livre. Tu não pode chegar aí... Não podemos dizer que é socialista. Né? Estava em vias de ser. Não, se for recortar, se fores recortar em alguns setores, tu podes ver capitalismo no setor e pode ver socialismo no outro. Meio a meio. Né? É um misto, né? É uma coisa híbrida, é só inventada por nós, talvez. A nova China, tá ligado? É a China da América do Sul. Pode ser a China. Chega em determinado setor, que liberdade e tal, aí chega no outro, controlado. Mas quando tu tens um Estado que, para abrir uma autoescola, tu precisa da autorização do governo, tu vai esperar o quê? Tu vai esperar o quê? Uma autoescola precisa ter autorização do governo. O governo que vai dizer quantas autoescolas podem ter no município. Agora, escolas para, né, escolas comuns ainda precisa, né, das autorizações, mas não tem limite. Né? Então, eu não entendo. Mas daí tem que seguir o MEC. Porque senão não é. Tem que seguir o MEC. Não, a gestão é privada, mas o conteúdo é estatal. Exatamente. O conteúdo é estatal. Tem que seguir um órgão do governo, mesmo que a escola seja... Então, quando fico aqui brigando aqui, como estava aqui no jornal, fizeram aqui sobre as apostilas que estão cortando no município de Imbituba. Não vamos mais trabalhar com a Positivo, acho que é Positivo. Vamos trabalhar com os livros do MEC. Tanto faz uma coisa ou a outra, a direção é a mesma, né? Agora, o que eu estava lendo hoje numa matéria da BBC, né, porque a gente lê outra coisa, né? Outro nível, né? A gente lê outra coisa. Eu estava lendo uma matéria da BBC e estava fazendo assim um paralelo, uma comparação entre os países que têm as melhores educações do mundo. E geralmente quem está na ponta são os asiáticos. Tirando a Finlândia, que se meteu lá na ponta. E o que eles falam ali é o seguinte: a qualidade do professor importa. Não adianta pegar uma apostila de excelente qualidade e botar na mão de uma pessoa que não sabe. Aprende aí. Que não vai ter didática, que não vai entusiasmar o aluno a ir para a aula, porque estudar é chato. Pra caramba. Né? Estudar é chato. Então, uma criança... Qual é a criança? Economia. Qual é a criança, só se ela for doente? Qual é a criança que vai deixar, né, que vai querer ir para a escola e não ficar brincando em casa? Tu tens que ter um atrativo para ir para lá. Agora, se a professora é chata, e como tem? Não, certo, isso aí é mentira. Como tem? Qual é a criança que vai se animar? Pode ser positivo, pode ser de Harvard, a apostila, pode ser do que for. Se o professor não for bom, não adianta. Então tem que começar a melhorar a qualidade do professor. Tem um professor bom, chama-se Google. Também. Google. A gente começa a gostar de estudar quando a gente precisa do que não foi dado pra gente, né? No meu caso, nada. No meu caso, nada, então... Então, assim, como realmente isso atrasa a vida da gente. Porque, assim, eu tive que buscar... Agora eu tenho que buscar informações e conhecimentos para que hoje eu possa
mais ou menos entender o que está acontecendo no Brasil. Mas é porque tu sente essa necessidade. E uma criança não né? sente essa necessidade. A criança não tem essa necessidade. Né? Por que não, eu preciso estudar porque eu quero ser isso ou ser aquilo. Né? Ela não tem isso. Mas aí a gente então ela tem que realmente ter um estímulo. Um estímulo. Né? Realmente tem que ter um estímulo e tem que ter um professor com capacidade tanto intelectual como didático, hábil, né? Didático, para poder que esse aluno aprenda e aprenda bem. Né? Porque assim, ó, e outra, né, também, tem certas matérias que nós gostamos e tem outras que não, é aptidão. Sim. Agora joga tudo lá no mesmo balaio. Não. E aquilo que eu mais gostava de fazer, eu não fui aprofundada, que era... Tu foi obrigada a se especializar em tudo. Isso, eu gostava de português, gostava de inglês, e hoje, coitada de mim, eu só sei contar até 10 em inglês. Eu vou falar, quando falando em aptidão, que a criança tem aptidão, ou melhor, ela teria empatia por uma disciplina e não por outra, né? Mas eu já vi muitas crianças que, quando trocaram o professor, e ela começou a gostar da matéria. Claro, então, por isso que eu digo, vai depender muito do professor. Ele causa a total paixão ou a total desprezo. Aí vem aquela questão de que a sala é cheia na escola pública, na escola privada, é menos gente. Então, é que tem professor que fala menos, né? Menos gente. Professor fala menos gente, né? É menos gente, tá, gente? Então diz que esse é um problema, né? Esse é um problema que aparece, que é fundamental, é relevante, né? É relevante dentro do ensino, que uma sala de aula com menos gente, né, é mais fácil do que uma outra. Mas não sei se seria só isso, né? Não sei se seria só... É toda uma nova estrutura, né? Na verdade, tudo tem que estar sendo repensado. E as reformas não é só política. É reforma... Armada? E a reforma é em tudo. É em tudo. Se for armada, a gente tá ferrado. Não tem arma no Brasil. Nem isso nós temos, né? Não tem. Então, quer dizer assim, ó, esse debate político que nós temos, né? Quem tem tá preso. Então chama os traficantes para fazer uma reforma no país. Quem tem arma no Brasil tá preso. Assim, ó, essa ebulição política que nós temos agora, né, no nosso cenário político, todo mundo discutindo sobre política, mas ninguém entende nada, né? Um fala uma coisa, outro fala outra. É por isso que eu acho estranho quando lá na rede social o cara vai lá criticar o eleitor americano. E ele não sabe nem como funciona o sistema lá, né? Não, e aqui, o que ele tá falando, o que ele sabe aqui? Né, as opiniões dele aqui, né? Em que ele votou? Tem como dar um close aqui, Fabiano? Em quem ele votou? Dá um close aí para nós. Em quem que o Imbitubense votou? Não dá? Traduz para inglês, Sérgio. Quanto custa então, o político que você elegeu? E aqui tá na capa do jornal O Nosso Povo as pessoas que ele elegeu. Né? Essas foram as pessoas que ele elegeu. Agora, você vai criticar quem elegeu o Trump? Obrigado, Fabiano. Tá aí. Como a gente está falando da escola, né? Eu acho que é um pouco mais complicado, né? O fato de tu perder tempo e como perde. A escola hoje em dia é uma perda de tempo comparado à escola técnica, à escola que realmente ensina, né? Tu vai lá, bota uma criança, faz ela uma escrava e, sabe, tens que aprender tudo isso, né? Uma criança é o novo Einstein. Aí tu tem que ensinar artes pra ele, educação física. Não, mas ele é muito bom em matemática e tal. Em vez das pessoas pensarem que ele é bom em matemática, né? Vai aprender só matemática, vai ser um gênio nisso. Não, o cara é obrigado a tudo. E meu Deus, não acredito que eu vou falar nisso agora. Mas a proposta do Bolsonaro Kid, né? Do Eduardo Bolsonaro. Eu sabia que ia ter. Que ele justamente, ele quer tirar esse monopólio do Estado.
Porque o Estado controla até a educação. E ele quer tirar isso. Eu não acredito que eu tô apoiando isso. Mas enfim, que é o homeschooling. Né? É tu poder estudar em casa. Não é a pessoa que tá fazendo. Não, que se dane a pessoa. O Isso projeto. Isso é muito liberal. O sistema, né? O projeto. É realmente assim, ó. É porque às vezes quando a gente fala assim, o Bolsonaro, pode ver que. Não, mas às vezes mas pode não, ter um projeto só legal o ali. projeto dele. Sim, sim. É a ideia dele que é boa. Eu não sou muito favorável ao homeschooling. Eu não sou muito favorável. Estudando em casa. Não, eu sei, mas eu não sou. Eu sei, o significado eu sei. Mas eu não sou muito favorável a isso, né? Mas é a liberdade de cada um. Então, certo? Tu estudar em um colégio, por exemplo, cristão, e eles ensinarem, por exemplo, ciência, é uma liberdade do colégio. Agora, o Estado não pode obrigar um colégio cristão a ensinar ciência. Como tu não pode, por exemplo, um colégio público não ensinar alguma coisa, né, que o aluno se propõe. Por exemplo, eu tive aulas de biologia que eu não aprendi teoria da evolução porque o professor era cristão. Meu senhor. Sabe? Tipo, não importa a tua religião, tu é livre para exercer tua religião, mas tu é um professor. Aqui é aula de biologia. Sim. Né? Tem que E se ensinar tá na grade biologia. curricular, igual eu lá no meu serviço, eu não querer fazer certo trabalho porque eu sou isso, ou sou aquilo outro. Sim. Faço e pronto. Sim, né? E isso seria muito melhor se não tivesse esse controle, entendeu? Se eu pudesse, como é nos Estados Unidos, tu escolhe as matérias que tu quer baseadas na tua aptidão para essas matérias. Se eu quero ser engenheiro, então tu vai aprender só matemática, física, um pouco de química, claro. Eu quero ser médico, vai aprender biologia, vai aprender biologia avançada, sabe? Eu quero ser advogado, então tu vai aprender história, inglês, né, no caso lá, tu vai aprender um pouco, uma noção de leis. Se a escola pública não quer fazer isso, se o governo não quer fazer isso, eu acho que pelo menos teria que dar liberdade para que a escola privada fizesse. Lá vem aquela palavrinha mágica. Não, flexibilização. Aí o pai que não quer, colocar o filho numa escola privada que vai ensinar apenas 5, 6 disciplinas, ele tem a opção de... Ele não é obrigado a colocar lá. Agora, a imensa maioria, é obrigada a matricular na escola pública, né? Por quê? Sendo submetida aquele plano que o governo tem. E por que ela é obrigada a ir para uma escola? Porque ela precisa disso para ter uma faculdade. Né? Então, assim, ela não precisa aprender nada, né, na escola. Uma necessidade gerada, né, para manter as pessoas no sistema. Sim. Tu não precisa aprender nada na escola, tu só precisa ter o diploma. Eu não aprendi nada na escola. Por que eu fui para ela? Para ter o diploma para poder ir para uma faculdade depois. Uhum. Não seria muito mais fácil tirar essa obrigatoriedade, né? E aí, por exemplo, eu tô fazendo direito, né? Então, não quero estudar na escola, mas aí eu tenho que me preparar para um vestibular de direito e aí eu passo lá e tenho... Mas tu vê, mas eles estão fazendo isso. Tentando, né? Mas só que assim, eles estão fazendo isso, mas por uma coisa assim, ralé, não tem? Por baixo. Claro. Assim, sempre. com baixo nível de intelectual, muito baixo, entendeu? Que a pessoa não sabe nem interpretar um texto. Não tem assim, tipo, um ensino realmente que seja capaz, né? Que mostre a capacidade da pessoa. São nivelados por baixo. Tanto que que o Enem, alguns que já fazem o Enem, eles já dão o tipo de diploma como se fosse já fizesse o 2º grau, entendeu? Sim, quem não fez pode fazer o Enem, aí ela obtém o diploma do ensino médio. Mas as perguntas ali, elas são... Nível o quê? Fácil do fácil? Depende, né? Tem uma questão ali ridiculamente fácil, e depois tem uma questão, sabe, PhD, assim. Sim, mas aí só daí a média. A média é 400, 500 por aí. Pois é. Então é nível mediano. E isso nível mediano para que trabalho que tu és contratado?
No Brasil, pouquíssimos, né? Aliás, desculpa. A maioria dos trabalhos, porém, não são trabalhos que pagam muito bem, não são trabalhos de carreira, Sim, essas que coisas. é justamente Pouquíssimos dão alguma são condição de vida. a mão de obra, como é que se diz? De bruta, né? E aí o pessoal vai fazer o quê? Concurso público. Porque dá estabilidade no Brasil. Vai dizer que eu fui pra lá porque eu não tinha capacidade de fazer outra coisa. Sabia que tu ia falar isso. Antes de continuar o tema, vamos dar uma boa noite aqui para as pessoas que estão assistindo ou entraram e saíram, não gostaram, não tem problema. Que coragem. Mas terça-feira a gente está de volta aqui com nós, somos teimosos. Que coragem das pessoas. Maria Otília Machado, boa noite. Heloísa Caçafuz, boa noite. Felipe da Silveira, boa noite. J. Macedo. J. Macedo é um pastor de uma igreja evangélica que ele diz que não há discriminação nenhuma. Quem é homossexual pode participar da igreja, pode frequentar a igreja evangélica, né? Que bom. O conheci durante a campanha eleitoral. J. Macedo, um abraço. Não esqueci daquele pedido seu. Teca Souza, boa noite, Teca. Ana Maria Lemes de Campos, boa noite. Daniel Luiz Miranda, obrigado, Daniel, por estar assistindo. Shelly Cardoso, do Bloco Tatuíras, obrigado, Shelly. Iliane Mari, minha vizinha, obrigado. Marco Antônio Rosa, obrigado por estar assistindo. O áudio e o vídeo estão excelentes. É só o áudio e o vídeo, né? O conteúdo não, né, Marco? Né? Adriano Dalbosco Filho, obrigado pela audiência. Voltando nesse tema, aqui no Jornal Nosso Povo, essa matéria aqui sobre as apostilas, a gente está indo e voltando. Mas é interessante. Mas olha só, para vocês verem que o que eu falei aqui não é besteira. O Jornal Nosso Povo, ele pesquisou nos índices do IDEB o antes e o depois das apostilas nas escolas públicas municipais em Bituba. Em 2011, ou seja, antes de as apostilas da Positivo começarem a ser utilizadas, o IDEB da Escola Municipal Joaquim Ramos, no Paz Leme, foi de 5,4, considerando as turmas da 4ª série ao 5º ano. Em 2013, quando o sistema passou a ser utilizado, o resultado para os mesmos alunos caiu para 4,4. Em 2015, esse número voltou a subir, permanecendo em 5,3. Em 2011, o IDEB foi de 4,9 na Escola Municipal Itamar Luiz da Costa, em Guaiúba, considerando as turmas da 4ª série ao 5º ano. Em 2013, o desempenho foi o mesmo. Não há resultado no site do MEC para o ano de 2015. Já o desempenho das turmas da 8ª série ao 9º ano na Escola Municipal Basileiro José da Silva, em Vila Nova, foi de 5,1 em 2011, antes das apostilas. Em 2013, após a introdução do material didático, o resultado caiu para 4,2. Em 2015, o índice saltou para 5,2, né, um pouco mais do que o primeiro lá. Na escola municipal José Vanderlei Maia, na Divinéia, foi de 3,4 em 2011, antes das apostilas. O desempenho foi o mesmo em 2013. Então, é aquele negócio. Se não tiver todo um conjunto, né, professores que se dediquem, professores bons, né, não adianta trocar o material, porque não vai ser isso que vai fazer a diferença, né? Às vezes, sem material, um professor bom já consegue ensinar? Porque o que eu comentei outro dia é que eu conversei com alguns professores e me disseram, eu uso do MEC, mesmo com a apostila. O outro disse, não, eu prefiro a apostila. O outro, não, eu uso os dois. Então... Decide, cara. Então, o MEC vem de graça e o outro tem que pagar, se eu não me engano, cerca de R$1 milhão por ano. Né? Essa é a diferença. Que bom, né? E o índice aqui do IDEB, em Bituba, não é tão bom quanto ele fica abaixo da média de Santa Catarina. Então tem que ter muito positivo aí para fazer subir esse negócio. Quero mais que nós temos para hoje, que estamos... Qual é o nosso tempo aí? 8h12? 8h15. 8h15? 8h15. Tá, tu quer sair mais cedo hoje? Não, aqui é...
Kleber Xavier, obrigado pela audiência. O Kleber Xavier já fez parte do nosso programa lá no início na Rádio Nova Brasília, né? Hoje ele já é mais cidadão florianopolitano do que bitubense. Ele mudou-se para lá. E aí ficou... Agora ele só vem aqui trabalhar e vai para lá. É uma pessoa séria, né? Por Não é que nem a Por gente. que uma pessoa séria? Não, tô brincando. Uma pessoa que teve mais coragem, né? Teve mais coragem. Ou Ousou sair da terrinha. Qual era outro assunto que nós teríamos para hoje? Quase vários, né? Eu tinha trazido para cá na terça-feira passada sobre partidos políticos. Opa. Existe todo um debate, nas redes sociais, principalmente, que hoje é rede social, né? Nós falamos do PT, e que o PT diz que o PSDB é de direita, e o PSDB diz que não é nem de direita nem de esquerda, e aquela coisa toda. Até que ponto nós podemos escolher o candidato sem olhar o partido? Gislaine. Sem olhar o partido? É possível a gente votar na pessoa e não no... Mas é o que... É opinião pessoal? Desvinculando ela do partido que ela é afiliada? Foi o que aconteceu, Vamos colocar em prática. Né? Eu, pessoalmente, não acredito. No quê? Como assim? Eu não acredito que... Cara, pega os exemplos, são raríssimos, exemplos de candidatos que entraram em um partido só por entrar no partido, não obedecendo a ideologia do partido, e acabaram indo para outros. São raríssimos esses exemplos aqui no Brasil. Mas hoje nós não temos partidos com bandeiras definidas. Se alguém lê na prática, né? Porque na teoria eles estão lá com seus estatutos maravilhosamente escritos, tal, no século passado, né? Porque a maioria dos partidos brasileiros é antigo. Não, tem 56 na fila esperando. Se tu não gosta de partido velho, então tem 56 aí novos, né? Aguardando aí a fila para botar a boca, né, comer um pouquinho daquele dinheirinho nosso lá. Mas é exatamente por isso que não tem partidos tão bons aqui, ó. Porque eu, por mim, podia ter 1000 partidos, né? Contanto que não fosse financiado com dinheiro público. Dinheiro público. E aqui precisa de autorização para fazer um partido. Tem certos países que nós aqui poderíamos ser um partido, por exemplo. Certo? Partido do espaguete que tem na Austrália, parece? Na Austrália? Parece que tem o partido do espaguete. Tem a igreja, né, do espaguete. A igreja? A igreja. Mas tudo é partido, né? Igreja do espaguete. Tudo é partido, né? Só que um promete uma coisa, outro promete outra. Os aqui... dois prometem o céu. Exatamente. Prometem o céu. E o problema é que, assim, no Brasil a gente não tem Existem dois espectros políticos, né, que eles falam. Dois diagramas, que é o verdadeiro e o teórico mesmo, né? Aqui no Brasil tu põe o Bolsonaro na direita. Bolsonaro não é de direita, então as pessoas pensam que eu sou de direita, então eu vou votar num candidato de direita, Bolsonaro. Não, mas ele não é de direita. Pega o que ele defende e bota na história, ele não é, né? Então as pessoas sabem. Mas tudo bem. O que é ideologia, não vamos debater. Eu queria saber o seguinte, qual é a opinião de vocês? O indivíduo, ele eu não gosto do PT, mas eu vou votar no fulano, porque eu gosto do fulano. A pessoa dele... ele é um cara coerente, ele é um cara honesto, tal. Quando ele fala, ele é um cara, já visto que eles falam assim, né? Não, eu vou votar no cara, ele é do PT, mas ele é um cara honesto, ou seja... Mas ele é um cara honesto. O partido não vale nada, mas ele é um cara honesto, né? Então, vê que quando ele fala, né? Eu não vou votar no PSDB, porque o PSDB é de direita. Mas aquele cara ali é gente boa, eu gosto dele. Mas foi o que aconteceu, né? Onde? Aqui, quantos... muitas pessoas que votaram. Por exemplo, aqui não eram o doutor Rosenvaldo foi que a maioria das pessoas votaram na pessoa. Certo, mas é possível fazer isso? É possível nós esquecermos os partidos e votarmos nas pessoas? Eu não esqueci. Eu acho que não, porque na minha opinião, alguma coisa do partido. Eu acho que ele pode defender a coisa que ele quiser, mas se ele está em determinado partido, isso, lembrando aos espectadores, é a minha opinião, né? Ele vai ter que uma hora seguir alguma plataforma, alguma coisa assim, entendeu? Não tem como, por exemplo, defender livre mercado sendo do PT, porque tu vai ter que seguir a plataforma do partido, a estrutura dele. Mas agora tem um novo PT
Que é o quê? O PSOL? Não, é o PT mais virado pro azul claro. Ah, Não foi isso da campanha. Mas isso é em todo o país, né? Todo o país. Foi- Tem uma ala do foi PT, nacional, tem uma ala do PT que ela está querendo, assim, tentar apagar, né? a imagem que a ficou. imagem que ficou aí da Lava Jato, do Será que dá? mensalão, né? Ainda tem um pouco de honra ali dentro, né? Talvez. Tem as pessoas honradas, né? Mas é do PT. Os criadores, né? Talvez. Que hoje eles... O Gabeira, por exemplo. O Gabeira se arrepende de ter sido um dos fundadores do PT. De ter apoiado tudo aquilo, né? Porque... Ele até falou, né? Pô, eu não vivi a ditadura, eu não fui preso e torturado pra fazer isso. Né? A mesma coisa que eles faziam, né? Porque partindo do pressuposto que os partidos não têm bandeiras definidas, né? Então realmente fica difícil escolher um partido. Né? Então acaba indo realmente escolher a pessoa, né, do candidato, porque todos os partidos estão tudo, né, como a gente costuma falar, 50 tons de vermelho. Né? Por exemplo, na tua opinião, tem um partido que te representa? Hoje eu tenho dito isso, que nas próximas eleições eu vou votar nos candidatos ou do PSL ou do Novo. Partido Entendeu? Social Liberal e Partido Novo. São os dois partidos que me representam, né, pelas ideias que eles defendem. Uhum. Eu, por exemplo, eu tenho o PSL, né, que eu gosto muito da ideologia do PSL, e as pessoas ainda chamam de esquerda só porque ele tem o social ali, né, como se o social remetesse Ao socialismo, né, e não, né, ao liberalismo político, né, ele fala muito sobre liberalismo político, não só econômico, né, e eu, pessoalmente, depois que eu vi que eles tinham um movimento dentro do partido, né, que era o Livres, que era um movimento libertário / liberal, né, que aqui no Brasil ficou duas coisas distintas, mas lá fora é a mesma coisa, né? E aí depois que eu vi isso eu pensei, cara, é fantástico, assim, esse partido representa os meus interesses, liberalismo econômico e liberalismo político, né, que os dois juntos formam o libertarianismo, né? Mas fora isso não há nenhum partido que me represente, né? Embora a gente tenha aí, como o Sérgio falou, vários partidos surgindo, tem o Partido Liberal que está tentando ser um partido, vamos ver o que vai acontecer, né? Só que eu acho que o PSL acabou pegando muita gente porque ele realmente fala, né, que é um partido liberal. O Novo, né, ao contrário do PSL, ele tem uma política mais introspectiva, né? Ele não deixa explícito que ele é um não partido... se definiu. Mas isso tem um lado bom, que ele não assustou as pessoas, né, que não defendem liberalismo. E o lado ruim, talvez, se é que ele existe, é que ele não conseguiu pegar uma galera mais expressiva, né? O PSL já. Só que o PSL também assusta muita gente, né, quando eles postam alguma coisa relacionada ao liberalismo político. É que as pessoas têm medo da liberdade. As pessoas têm medo da liberdade. Quando fala que as pessoas devem ter liberdade, as pessoas se espantam com isso, elas se amedrontam com isso. E as pessoas que têm medo, elas não querem liberdade. Então, fiquem do jeito que estão, mas deixem que os outros tenham liberdade. Maria Cristina Mota, nossa ouvinte da rádio, agora assistindo ao programa. Partido Novo 30 sempre. É a mensagem dela. Sim, claro. Né? Nosso ouvinte mais fiel, né, eu acho. Mais fiel, de Minas Gerais. De Minas Gerais. Belo Horizonte. Quem te conhece, não esquece jamais. Aqui em Bituba, realmente nós não temos assim bandeiras definidas nos partidos, como nós já vimos em várias entrevistas de políticos que foram no nosso programa em Nova Brasília, é que eles não têm qualquer linha ideológica. Isso foi o que nós vimos, né, nos nossos programas, que eles não têm nenhuma linha ideológica a seguir, é meio assim, vamos ver o que é que dá. E é bem assim, isso a gente já vem debatendo desde os nossos programas de rádio. Sim. Né? Que realmente os partidos, eles nunca tiveram, defender suas ideologias, porque eles nunca foram questionados. Nunca foi perguntado quais eram as ideologias que eles defendiam. E quando nós vamos perguntar para ele na rádio, aí o ouvinte passa mensagem criticando a gente, que não tem que perguntar sobre isso, tem que perguntar sobre a rua, que estava com buraco. Então
Então, quer dizer, essa conversa sobre o que um partido defende, agora que está surgindo as definições, então quer dizer que eles vão precisar se adequar, porque daqui para frente as pessoas vão estar ligadas no que eles estão defendendo. Quais são as ideologias? Essa tua fala aí é o que eu estive lendo, que esses cientistas políticos brasileiros, analistas e tal, eles dizem que realmente está havendo isso, o eleitor ele está ficando mais exigente. Politizado. Né? Ele está realmente querendo que o candidato ele cumpra aquilo que prometeu. Ele está realmente olhando para esses partidos novos, né, que realmente têm bandeiras definidas. Partidos novos, né, partido novo, mas é partidos novos. Né, que realmente esses novos partidos e os é isso? Outsiders. Nosso inglês aqui, né, nosso americano infiltrado. Pela CIA para instaurar um golpe CIA, autoritário, né, americano. Não fala isso pro Simba, né? Lá o senador, deputado lá do... o senador, não sei também. Então, o que eles falam é que essas pessoas, como o Dória, né, quem é um outro, o próprio Bruno Souza, como vereador em Florianópolis, são pessoas que estão fora da política cotidiana, que começam a ganhar espaço, né, tirando pessoas que viviam há muito tempo nesse meio e elas estão perdendo espaço. Embora alguns novatos que entram, mas embora sejam novatos, mas eles têm a mesma mentalidade dos velhos. Né? Isso é o pior, né? Eles são novos de idade, né? Isso. Não, às vezes... pensamento. Então as pessoas, vamos renovar colocando as pessoas novas com as ideias daquele que saiu. Né? Mas existe assim algumas pessoas que realmente estão conseguindo, né, que não faziam parte daquele meio, não eram pessoas que tinham... como é que se diz, uma empatia maior do eleitor, como o próprio Dória que saiu lá dos 5% e ganhou a eleição no primeiro turno. Então essas pessoas estão começando a aparecer porque o eleitor está começando a olhar com mais atenção para novas propostas e ele está vendo que realmente tem que ter um Estado menor. E as pessoas esses candidatos que estão trazendo essa bandeira de está na hora de enxugar a máquina, que está na hora de cortar custos, que a gente não aguenta mais pagar impostos. Esses eleitores estão começando... Que não é só... Que uma nação não vive só de funcionalismo público, tem que ter empresas, tem que ter empreendimento, tem que ter iniciativa privada envolvida, tem que ter estudos... Eu estou rindo aqui, mas é de outra coisa. Iniciativa privada? Isso é bom. Então, assim, então quer dizer, é toda uma nova mentalidade que está surgindo. A partir de 2013 que isso aconteceu. Né? E tá eu, assim, eu sou uma grande... Vocês reclamam bastante de Facebook, né? Eu vejo que de vez em quando tem um que critica o Facebook. Eu não sei nem o que é isso. Mas só que assim, para mim o Facebook ele é um grande instrumento de medição de opiniões. Assim, e assim, as pessoas acham que o que tem aqui no Facebook não é relevante, mas é muito importante. Assim, a quantidade de grupo que tem de discussões sobre política. Não, sim, se fores te infiltrar, né, nesses grupos, participar só desses grupos, realmente vais encontrar bastante Facebook, grupos liberais, por exemplo. WhatsApp, em tudo quanto é que tu todos esses instrumentos têm grupos falando sobre política, coisas que há uns tempo atrás falavam de quê?
futebol, mas jornalista. tem hora que era melhor que fosse assim sem falar, né? Porque tem gente que fala umas coisas que é melhor continuar sem falar. Mas isso faz parte. Faz parte. O que me causa estranheza é as pessoas com capacidade intelectual não ter a paciência de passar suas ideias com propriedade para um pessoal que infelizmente não tem a capacidade de entendimento. Mas assim, tem pessoas que elas não têm conhecimento, né? E aí serviria alguém que explicasse. E tem pessoas que elas não querem aprender. Elas não querem. Tu pode dizer que isso aqui é um telefone celular e ela vai dizer que não é um rádio a pilha, né? Então tem essas diferenças, né? A pessoa ela não quer entender. Aí é diferente. Não tem como debater com essa pessoa. Sim, né? mas essas pessoas elas não me desmotivam. Não, claro. Só me irritam. Ou não me respondem, né? Aquele nosso colega que não responde quando tu critica, né? Então quer dizer assim, o que eu acho interessante é que as pessoas que muitos do que falam com propriedade sobre política não tem paciência de passar as informações. É igual jogador de xadrez, não dá para jogar com iniciante. Mas assim, mas isso aí é uma forma errada. Porque nós, país de baixa intelectualidade, com essa arrogância política, aí fica mais difícil ainda ir pra frente. Não é uma questão de ser arrogante, é questão de realmente não ter paciência. Tem gente que tem gente que não. O Osterman, ele tem paciência para... O Osterman tem, cara. A Maria Cristina diz o seguinte, política não é para amador. João Dória está sendo usado pelo PSDB para limpar o partido. No fundo é um esquerdista. Dória? Política, ela disse, política tem que ser debatida sempre, não apenas em período eleitoral. Tá, isso aí né? Não, isso é verdade. Né? Agora, quanto ao Dória ser de esquerda... O partido ele é social-democrata. O partido O partido é de esquerda, é social-democracia nos moldes europeus. Aquele mesmo que está falindo a França, por exemplo. Mas eu acho que o Dória talvez ele não... acho que não é esquerdista. Mas tu acha que é liberal o Dória? Ou é somente republicano? Não, eu acho que ele não é realmente liberal, tá? Eu acho que ele não é realmente liberal. Ele tem esse discurso de Estado eficiente, né, e tal, mas ele não apoia o livre mercado, tá? Se não me engano, ele não apoia. Eu acho que ele é aquele cara que quer mostrar serviço, que ele ainda não sabe ainda bem, né, o que ele é. O partido, sim, não tem discussão, esquerda, né? Tanto que ele corrigiu o Danilo Gentili ao vivo dizendo isso. O meu partido não é de direita. Eu não sou de direita. O Dória falou isso? O Dória falou isso ao vivo, né? Então, liberal ele também não é. Quem falou essa... Não, também não. Acho que ele é um progressista. Quem falou essa frase foi o Jarlex Teixeira. Política tem que ser desculpa, Jarlex, sempre. Desculpa, Jarlex. Não falta apenas de vista, em período eleitoral, na minha opinião. Não, tá certo, Jarlex. Você está corretíssimo, Jarlex. É isso que nós estamos tentando fazer aqui. Trazer o debate político. E assim, os contrapontos, as opiniões divergentes. Aqui a gente não concorda um com o outro, não. Mas a gente não se mata. Não. Mas não precisa panfletar, não precisa... Não na frente da câmera. Não na frente da câmera. Não, só somos civilizados. Temos espadas aqui no set. Mas tem gente que diz que civilização não é bom, né? Tem gente que acha que é civilizado, né, mas depreda patrimônio público e apoia esse tipo de coisa, né? Tem gente que diz que é civilizado, mas, né, vai em manifestação contra candidatos democraticamente eleitos, né, pelo povo. Democracia só quando o meu candidato ganha. Quando convém. Se eu não me engano, nós já extrapolamos nosso tempo? Já extrapolamos. 8h31. O Fabiano nem fez sinal pra gente. Ele tá gostando do papo. Então, como chegamos já, ultrapassamos, né, vamos finalizar. Vamos ver se no próximo programa nós conseguimos trazer algum secretário ou um vereador ou um político aí que tenha influência. Ou alguém ou alguém do partido, né? Ou alguém, um internauta que queira vir
fazer parte do programa, participar do programa, vem aqui participar conosco. O convite está aberto. Escreva para o correio. Não, manda um e-mail. Correio não manda mensagem no Facebook. Manda uma mensagem no Facebook, dizendo que teria interesse em algum tema que a gente debatesse Ou aqui. grave seu vídeo. Grave seu vídeo, mande sua opinião para nós, não xingue como fez aquele indivíduo lá atrás, né? Mas estamos aí. As grandes civilizações só avançam após o caos. Estamos à beira do caos. Vladimir Custódio. Vladimir, obrigado pela audiência. Realmente, às vezes, tem preciso ter o caos para reorganizar, né? Não se vive no caos sempre. Está aí a Dilma que não me deixa mentir. O Jarlex, o programa Quando é Bom Passa Rápido. Obrigado, Jarlex. Vamos ver se no próximo fique melhor. É claro que nunca dá pra gente fazer uma ascendente, né? A gente é meio eletrocardiograma. Mas a gente tá tentando fazer, né? Mas a gente não é vermelho. A gente tá tentando fazer o melhor, né, que a gente pode. Gislaine, final do programa. Boa noite a todos que estiveram com nós até o momento, né? E eu convido a todos para continuar nos assistindo, porque realmente o que nós fazemos aqui é com base de muito esforço e de boa vontade em trazer as informações e as nossas opiniões. Muito obrigada e boa noite. Alexandre. Eu queria agradecer a todos que assistiram o programa. Vai ficar acordado hoje até que horas? Eu não vou dormir hoje. Não vai dormir hoje? Vou ficar traduzindo artigos, provavelmente, Nós para o nosso programa. Eu ia mandar um artigo para ti, não mandei essa semana, né? Eu mando os artigos da New York Times, Washington Post, para o Alexandre traduzir e trazer programas, ele não traz. Ou ele não sabe ler inglês e diz que sabe. Eu que não Não, a gente tem que falar agora o nosso programa em inglês, né? Teve um indivíduo que falou isso. Pediu para falar em inglês. Né? Só tem a confusão, né? O liberal nos Estados Unidos é de esquerda, os liberals, né? Então o nosso programa lá seria Libertarian Connection. Então nós temos um programa já... Não, mas eu queria agradecer a todos que assistiram o programa, né? Agora é na rádio, ao sábado. E uma boa noite a todos. Boa noite, obrigado pelo Fabiano por estar aí sempre conosco durante o programa, ajeitando a câmera daqui. Fabiano que não é socialista. Vídeo. E sábado, né, na rádio 98,3 FM, NBC FM. Pode ser acessado pelo site da própria rádio ou pelo radio, começar a falar inglês aqui, ou pelo aplicativo, né? É só procurar NBC FM no aplicativo, aí na sua loja de aplicativos e baixar no celular. Obrigado pela audiência e até o próximo final de semana. Até o próximo programa.